posso fazer uma pergunta para você? Você lê a Bíblia? Você faz o uso da palavra de Deus? É porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um tabu, né? É como se fosse pecado nós que não é da igreja, que não faz parte de nenhuma congregação. É como se fosse pecado a gente até pegar na Bíblia, como se a gente estivesse blasfemando. Mas na minha opinião, não é isso. Eu acho que Deus ele deixou a palavra de Deus para todo ser vivente na terra que quer aprender, que quer chegar até Ele, né? Então assim, que quer ter uma sabedoria para viver aqui nessa terra. Então na minha opinião, nós precisamos buscar a palavra de Deus, né? Então assim, se você é dessas pessoas que acha que você não pode pegar na Bíblia para ler porque você não está na igreja, está em pecado, né? Você não faz as coisas que a palavra de Deus fala para a gente fazer, né? Essa palavra é para você, esse vídeo é para você, a palavra de Deus é para você, porque Deus ele veio para ajudar aqueles que não têm força, Deus ele veio para ajudar os perdidos, Deus veio para levantar os caídos, Deus ele não veio para quem já está são, Deus ele veio para os doentes. Então, se você se sente uma pessoa que é incapaz de buscar Deus, então você é a pessoa certa que precisa buscar a palavra de Deus, né? É só simplesmente você comprar uma Bíblia numa livraria ou até mesmo pela internet e você começar a fazer a leitura dela, você dentro do seu quarto, você e Deus e mais ninguém. Não precisa de mais ninguém, a não ser que tenha alguém que esteja na mesma fiação que você, porque se a pessoa não estiver na mesma fiação que você, vai levar a palavra de Deus para um outro caminho, né? Vai contradizer aquilo que realmente Deus quer que você aprenda, porque nós vemos com nossos próprios olhos muitas pessoas pegando a palavra de Deus e fazendo o uso dela do jeito que elas querem fazer, e não é assim, né? Como sempre eu já falei, eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar da fé porque faz parte da minha vida e é o que me ajuda. Então, se aqui nessa plataforma, se na internet está sendo uma porta, um caminho para que a gente venha aprender, então por que eu não posso ensinar o certo para você? Eu sei fazer várias coisas, como na internet também ensino a fazer várias coisas. Se você não quer aprender sobre o que eu ensino, você não precisa assistir meus vídeos, você não precisa comentar, você não precisa compartilhar, não precisa. Deus ele sabe quem quer aprender, Deus ele conhece o coração, não se engane. Deus ele conhece o coração de todo mundo. E eu estava vendo um vídeo, eu tenho que falar rápido porque eu sou dona de casa, tenho muito trabalho e a hora passa muito rápido, a gente se não for junto com a hora a gente fica para trás. E voltando ao vídeo de novo que eu quero falar com vocês, né? Eu hoje acordei, coloquei um vídeo para me escutar, né? Que eu estudo através também da internet. Foi isso que me incentivou hoje estar aqui também falando com vocês, porque eu aprendi e aprendo na internet, né? Não estudo mais, né? Também não tenho vontade de voltar para a escola, mas eu gosto de estudar. E o assunto principal que eu gosto de estudar é falar sobre o ser humano, sobre a vida e também sobre Deus, que faz parte de tudo. Então, eu vi esse vídeo, eu achei interessante, eu anotei e eu quero ler para você também, porque assim, desde a minha infância é algo que tem dentro de mim. Só que assim, como eu falei, a Bíblia ela tem tudo, cara, a Bíblia tem tudo que a gente precisa no seu tempo. Conforme você vai lendo, você vai buscando, Ele vai falando com você, tudo no tempo de Deus, não é nada no nosso tempo. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que ter ânimo, a gente tem que ter fé, senão Ele não vai conseguir fazer o que Ele quer fazer por mim, por você aqui na Terra. Igual Ele falou, aquele que tem fé nele, que acreditar nele, vai ter o do melhor da terra. E isso é real, porque eu tenho o melhor da terra na minha vida. E eu acredito que daqui para frente vai ser só o melhor. Mas o melhor mesmo que eu quero é ir para o céu. Eu quero me encontrar com Deus, né? Eu quero ver a face como Ele é. Quero ver Jesus Cristo. É o que eu acredito. Não sei se você acredita, como falei, né? Mas se você tem curiosidade de acreditar, né? Então vamos comigo nessa jornada. Não só eu, como tem várias pessoas que têm a mesma fé,
a mesma busca. Então, é o que me alimenta, é o que me faz bem, é o que me deixa feliz, o que me traz paz. É falar de Jesus Cristo, é a minha fé nele. Porque sem ele eu não estaria aqui. Só Deus sabe de onde que ele me tirou. E só Deus sabe a transformação que ele tem feito na minha vida, né? E eu tenho visto também, né? Não só na vida das pessoas, como na minha vida também eu tenho visto Deus ele transformando. E é através dessa minha experiência que hoje eu estou aqui, criando coragem, né? Porque não é fácil, né? E falar algo que é tão criticado, né? Que é falar da palavra de Deus, quer falar de Jesus Cristo, que todo mundo quer, mas fala dele é uma coisa que todo mundo corre, que nem todo mundo pode. Mas eu não vivo esses tabus, eu não vivo esses status, eu vivo que Jesus ele falou pra gente, né? Ide e falar em o Evangelho de Jesus Cristo. E ele não marcou a dedo quem falasse isso. Ele simplesmente ele falou, se você crê, né? Você leva adiante aquilo que você acredita. E hoje eu vi um versículo, né? E através desse versículo que eu estava lendo esse vídeo, eu estava ouvindo esse vídeo, a mulher falou uma reflexão que é pra gente falar todos os dias. E eu refleti quando eu era criança, que eu sempre tive dentro de mim assim, eu não tenho o costume de ficar olhando para a derrota. Eu sei que a derrota vai vir, é um dia de derrota, um dia de vitória, é um dia de bênção, um dia de prova, porque isso faz parte da vida, é parte da estação. E o que eu achei interessante é que a minha vida desde pequena até agora é sempre assim, sempre pensar no positivo, jamais há lugar para a negatividade. E é isso que eu quero falar para você. Não dê lugar para a negatividade. Para de ficar falando palavras que não atrai coisas boas para você, palavras mortas dentro da nossa casa, na nossa vida, no nosso pensamento não pode existir, porque senão você nunca vai sair do mesmo situação, do mesmo lugar, sempre vai estar no mesmo círculo, girando em volta. E não é isso que Deus ele quer que a gente venha fazer. Ele quer que a gente venha crescer, mas para isso a gente tem que querer, a gente tem que levantar, a gente tem que ativar as células lá da consciência no nosso organismo e para conseguir ir adiante, porque tudo gira ao nosso bem, mas nós temos que lutar. E esse vídeo falava sobre isso, que para assim, todas as manhãs a gente pronunciar essa frase que eu vou ler para vocês. E essa frase ela se resume lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, que diz assim, que o verbo, quando a gente é pronunciado, ele é se realizado e faz sentido, porque tudo que a gente fala acontece, seja por bem ou por mal. Entendeu? Mesmo você crendo em Deus, ou você crendo sei lá em quem, o que você falar vai acontecer. Então, se você crê em Deus, que é o Deus de tudo, por que você não vai falar as coisas e acontecer? E você, em vez de falar, você fica aí parado, murmurando e reclamando. Então, assim, essa frase é para ser falada todos os dias de manhã, mas durante o dia você tem que vigiar com a boca e procurar não ficar falando as palavras negativas dentro de você, nem dentro da sua casa. Porque quando você se pensa é uma coisa, ela está te fazendo mal. Mas quando você pronuncia, ela pode fazer mais mal ainda, porque ela vai ser realizada. É igual uma mãe quando ela está cuidando de uma criança pequena. A criança sobe na cadeira. Aí a mãe fica falando, sai daí, senão você vai cair, vai se machucar. Mamãe, já mandei você sair, eu vou contar de 1 até 3. E nada da mãe se levantar lá e tirar a criança em vez de falar. Mas ela fica falando, até a criança cair, se machucar, e a mãe ainda fala, eu não te falei que você ia cair e ia se machucar? Você que tem filho, que já passou por isso, sabe que eu não estou falando mentira e nem estou copiando nada de ninguém. Simplesmente foi fato que aconteceu na minha vida, que eu vi que realmente aconteceu e foi onde que eu aprendi a não pronunciar. E apenas esse vídeo caiu na minha, foi hoje, né? Caiu no meu canal para me assistir e eu gosto de assistir sobre esse conteúdo. Gostei do conteúdo, escrevi no caderno e eu vou falar essa frase para você, porque eu vou começar também a aplicar na minha vida. Eu já aplicava isso, mas de forma diferente. Agora eu vou realmente aplicar mais e mais ainda verbos vivos
de mim e dentro da minha casa e na minha vida, para que venha se concretizar. Né? Se a gente quer um mundo sem guerra, sem violência, sem fome, a gente tem que fazer por onde isso acontecer. Né? E essa frase, ela fala assim, tem que falar todos os dias de manhã. Eu chamo agora a existência aquilo que ainda não se vê, a abundância que me pertence por direito divino se materializa agora pela autoridade do meu verbo. Entendeu? Que palavra, que frase profunda, né? Que tudo tá falando assim, que você vai materializar na sua vida aquilo que você quer, mas que você não vê. Mas tem que ser coisas boas. Você não vai querer desejar um mal para alguém, porque senão isso vai acontecer. E não se esqueça que o que você desejar para alguém vai vir em volta para você, porque é a lei do retorno, que nós plantamos, nós colhemos. E eu também vou mostrar para você, eu te mostrei essa frase, né, que foi o vídeo que falou que eu vi, mas eu também vou te mostrar para você aonde que está em Romanos capítulo 17. Só um minuto que eu vou pegar ali a minha Bíblia para te mostrar. Ó, na Bíblia vai falar em outras letras, mas também significa quase a mesma frase. Só que, porém, no vídeo ele fez de outra frase mais diferente. Mas são quase o mesmo significado, você vai entender. Que fala assim, ó. A justificação pela fé definida e ilustrada. Como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Profundo, né? Aqui está falando que assim, que Deus, ele desde o início, ele chamou as coisas que não existiam para que viesse a existir. Então, o verbo, o pronunciar, a palavra, a fala, o nosso dizer é tudo na nossa vida. Então, muito rápido, mude o seu linguajar. Se você quer mudar a sua vida, mude as suas palavras, mude as suas formas de expressar. Em vez de você falar negativo, fale positivo, entendeu? Então, assim, ó, eu li aqui o versículo que eu te falei, que está em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Se você tem uma Bíblia, depois você vai lá e lê. Procura sempre, quando você estiver na aflição, vai lá ler a Bíblia. Você está alegre, vai lá ler a Bíblia, agradece a Deus. Não importa se você tem um pastor ou um vaso, uma missionária para te ajudar, tá? Discernimento para você, o que ele falou, não. Só abra, lê e guarda aquilo que ele te falou na palavra, que depois ele vai te dar o discernimento. Procure a Deus enquanto se pode se achar. Não espere vir as coisas piores para você poder pedir uma oração, para você poder falar com Deus. Fala você mesmo, o véu se rasgou para que isso viesse a acontecer na minha e na sua vida, para a gente ir diretamente no Pai, mas direcionado por Jesus Cristo, porque se não for por Jesus, ninguém vai ao Pai. Que você venha ter gostado do nosso vídeo, dessa conversa. Gente, eu não posso mudar os meus assuntos, porque é um assunto que eu tenho certeza que eu gosto, que me enche, que me deixa feliz, e que eu converso também com outras pessoas, e as pessoas elas vêm até a mim testificar, falar para mim que realmente o que eu falei para elas, elas aplicaram na vida delas e elas viram resultado. Então assim, vocês não estão sendo as primeiras pessoas que eu converso, os mesmos assuntos, as mesmas conversas. E as pessoas têm mudado, eu tenho visto a mudança na vida das pessoas. E eu creio que vocês também irão comentar aí nos meus vídeos falando que realmente vocês estão aplicando na vida de vocês e vocês também estão vendo o resultado. Continuo nessa caminhada com a fé, na certeza, com ânimo, que nós iremos conseguir vencer. Eu acredito porque eu cheguei até aqui através da minha fé e eu vou até o final com ela também. E eu incentivo você também ir junto nessa fé, tá, gente? Assim que puder, eu estarei de novo colocando mais um outro vídeo, porque como eu falei, eu sou dona de casa, né? Tenho muitas tarefas, a minha casa ela é bastante frequentada e nem sempre eu estou sozinha que posso gravar, né? Eu ainda estou me desenvolvendo mais e mais, perdendo a minha timidez. Eu sozinha, eu sou menos tímida, mas se chegar alguém,
Aí eu fico com um pouco de timidez, pode travar na hora que eu vou falar. E também as pessoas não gostam muito de aparecer, né? E às vezes as pessoas vêm aqui querendo conversar comigo, aí atrapalha. Então, gente, é esse. Eu espero que vocês estejam gostando. Aplique na vida de vocês a fé, mas é uma fé viva, não é uma fé morta. É uma fé em movimento, não uma fé parada, né? Comece a parar de falar coisas mortas dentro da sua casa. Não fale palavras mortas. Fale as palavras vivas que tudo vai mudar. Um beijo e até o próximo vídeo.